A paz e a graça, meu querido irmão. Eu sou o Obreiro Júnior da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali em Pajuçara, na cidade do Maracanaú. Nosso pastor William e nossa pastora Paula ali estão responsáveis por zelar, por orar pelas nossas vidas. Estamos debaixo da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui com o Projeto Casa, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar o seu lar em mais uma semana. Hoje estamos iniciando a quarta lição, aquela em que Jesus se declara o Filho de Deus, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Preciosas lições aqui você vai aprender, que vão trazer honra para a sua vida, que vão lhe ensinar um caminho, uma chave poderosa que vai te fazer vencer em qualquer momento desta vida. Desejo a você um ótimo estudo, desejo a você um excelente aprendizado, que Deus possa guardar, possa abençoar a tua família. Vamos agora com o vídeo do louvor e vamos também com as vinhetas. E logo após estaremos iniciando esta lição. Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Levou sobre si
Glória a Deus, aleluia, graça e paz. Vamos agora iniciar a nossa quarta lição. Jesus, o Filho de Deus. Para isso, abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5. Nós vamos ler ali a partir do versículo de número 19 e nós vamos ler até o versículo de número 29. João, capítulo 5, do 19 ao 29, que nos diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai o ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Que o Espírito de Deus nos dê da sua sabedoria, nos dê do seu entendimento, nos dê do seu conhecimento, e que nós possamos agora compartilhar da sua palavra e guardar no nosso coração, como nós bem sabemos, para não pecarmos contra ele, para adquirirmos sabedoria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto que nós acabamos de ler, em que está inserido esse texto aqui, ele nos revela que Jesus, ao declarar estas palavras, ele acabara de realizar mais um milagre. E desta vez ele estava ali na cidade de Jerusalém e novamente estava sendo contestado por aqueles que lhe eram oposição, por alguns judeus que de todas as formas procuravam matá-lo. E agora eles o acusavam de haver curado um paralítico nos sábados. E esses religiosos perseguiam Jesus simplesmente pelo fato dele ter dado ordem àquele homem para que se levantasse, tomasse a sua cama e carregasse, num dia em que não era permitido trabalhar. E em resposta aos seus opositores, Jesus declara-se Filho de Deus e diz que veio para vivificar aqueles que quer. E ainda mais, com o poder dado pelo próprio Deus de exercer o juízo. Assim, Jesus Cristo, mais uma vez, ele desafiava os religiosos apegados à letra da lei, que não produzia vida, restauração e redenção. Nesse contexto aqui, alguns procuravam matar Jesus simplesmente porque ele havia feito o bem no sábado. Aqueles homens eram tão apegados à literalidade da lei que eles não compreendiam que guardar o sábado tinha a ver com fazer a vontade de Deus, revelar a vontade do Pai e ser um exemplo de lição, ser um exemplo de obediência dessa vontade, em fazer essa vontade. E aqueles homens não compreendiam isso, eles acreditavam que guardar o sábado estava ali imbuído em inúmeras ordenanças que eles mesmos haviam criados, e aqueles que assim não fizessem, na visão deles, estavam em desobediência à palavra de Deus. Jesus, nesse contexto, ele se declara filho do próprio Pai e aquele que tem o poder para fazer a vontade de Deus. E é em todo este capítulo 5 que Jesus faz esta declaração e que ele também, além de ser filho de Deus, está revestido da
autoridade divina. E na condição de filho, vejam mais, ele nos mostra que no versículo 19 não podia fazer coisa alguma se não o fizesse no Pai. E aqui ele nos traz uma lição tremenda a respeito de submissão e de inteira obediência ao Pai. Jesus nos dá aqui, no capítulo 5, um exemplo de como deve ser moldada a nossa vida. De que ele aprende com o Pai por meio da obediência. E eu quero dizer que ninguém pode ser abençoado e vitorioso se não for obediente. Jesus declara que tudo que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Era o próprio Deus se manifestando no Filho através da obediência e da submissão. Jesus, como Filho de Deus, ele faz a vontade de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, ele nos revela que ele conhece a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que a obediência não é um privilégio, mas ela é uma necessidade constante, pois é o meio pelo qual o cristão pode conhecer a vontade de Deus. Jesus disse que ele não buscava a sua vontade, no versículo 30, mas a vontade de Deus Pai. Portanto, para fazer a vontade do Pai, Jesus devia andar em obediência. Eu quero dizer que desde o princípio, Satanás tem procurado fazer com que o homem desobedeça os mandamentos de Deus. Adão foi avisado por Deus no começo de que ele morreria se o desobedecesse. E foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. De acordo com Gênesis 2,17, a serpente veio e deu ao homem uma palavra contrária. Ela disse o seguinte, que se ele comesse daquele fruto, ele certamente não morreria. E o que nós sabemos que aquilo ali, na verdade, foi um engano de Satanás. E o homem, ao invés de obedecer ao Pai, ele simplesmente seguiu o conselho daquela serpente. Eu quero dizer para você que a obediência é a verdadeira prova de nosso amor a Cristo. Nosso amor a Deus não se prova com palavras, não se prova com dizeres, com frases muito bem elaboradas, não. O cristão ele é conhecido por amar a Deus quando ele pratica a obediência ao Pai. E aqui Jesus, no capítulo 5, ele nos mostra por meio das suas atitudes, quando ele faz a vontade do Pai, quando ele mostra a vontade de Deus, ele se torna exemplo, ele se torna padrão. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender com Jesus, que assim como ele esteve em estreita comunhão com o Pai, nós devemos também andar em íntima comunhão com Deus. Certa vez, em certa ocasião, ao final do seu ministério terreno, após a ceia, Jesus, num gesto de humildade, ele simplesmente se pôs água ali numa bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. Em um ato que cabia ao servo e não ao Senhor, ao discípulo e não ao mestre. Mas ele começa ali dando o exemplo. E ao final ele diz, João capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. No capítulo 5 de João, além de nós compreendermos que Jesus é o próprio Filho de Deus, quando ele faz a sua vontade, quando ele dá a conhecer a sua vontade, quando ele se torna padrão para os fiéis de obediência, nós temos que também compreender o que é obediência. E eu quero dizer que antes de mais nada, a obediência conduz à vida eterna. Quem obedece é amado. Qual é o filho obediente e humilde que não é amado por seus pais? Se aqui entre os homens o comportamento do filho tem muito a ver com o relacionamento com seus pais, ainda mais no plano divino, onde a justiça é exercida em toda a sua plenitude. Jesus, ele declarou que o Pai ama o Filho e mostra tudo o que o faz. Estão explícitas aqui nas palavras de Jesus 3 importantes coisas, a saber, obediência, amor e comunhão. Jesus acrescenta ali no capítulo 5 e no versículo 20. Ele diz o seguinte, e lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis.
Este é o resultado da obediência e da comunhão. Quando você obedece a Deus, quando você tem íntima comunhão com o Senhor, quando você ama o Senhor e o revela por meio da obediência, o Senhor, Ele permite que você realize obras, e obras que maravilhem não somente a você, mas a todos aqueles a quem Deus vai conceder que o vejam através da sua vida. Quero dizer que você pode sim ser um canal de Deus para revelar o seu poder, para revelar o seu amor, para revelar a sua glória. Mas nós temos que entender que a obediência é quem conduz à vida eterna. E é por meio da obediência que nós obtemos os seguintes resultados: o amor e a comunhão. Além de quem obedece ser amado, eu quero dizer para você que a vida do cristão, ela tem que ser vivida, ela tem que ser trilhada por meio da obediência. Os religiosos contemporâneos estavam em desobediência à palavra de Deus. Por isso eles não conseguiam ter discernimento, estavam mortos. Diziam que conheciam a Deus, mas ignoravam a Jesus como Filho de Deus. Por essa razão, Jesus diz no versículo 21, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que o quer. Jesus não está se referindo ao estilo. Jesus não está se referindo aos que estão mortos literalmente e sepultados em seus túmulos. Mas Jesus aqui se refere aos que estão mortos espiritualmente em seus pecados, apesar de estarem vivos. No versículo 24, ele nos dá a interpretação disto, que diz no versículo 21. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No versículo 24, Jesus afirma que aquele que ouve e crê tem a vida eterna. E eu quero dizer que esta é uma das grandes maravilhas inseridas no plano de redenção do homem. O apóstolo Paulo disse que em 1 Coríntios 15, 24 a 26, que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte. Mas Paulo nos fala que pela sua ressurreição Jesus já tem o controle da morte. Ele venceu a morte e fez-se primícia dos que dormem. Mesmo que o crente venha a falecer, pois para este corpo está determinado um lapso de tempo, ele já possui a vida eterna. E eu quero dizer que, além daquele que obedece ser amado, de ter uma vida pela própria obediência, a obediência na verdade é um estilo de vida, eu quero dizer para você que a obediência ela te livra da condenação. Jesus no versículo 24 nos diz o seguinte, que quem ouve e crê na sua palavra não entrará em condenação. O supremo juiz, o nosso Deus, vai julgar, não com critério de justiça humana, que é falha, mas sim com retidão e infalível justiça. Ele estará sentado naquele dia no grande trono branco, onde serão abertos livros, de acordo com a sua palavra. Além do livro que constará a nominata dos salvos, terá também o livro de registro das obras realizadas por cada indivíduo. Salmos 28:4, o salmista rogava a Deus que retribuísse aos ímpios segundo suas obras. O Senhor Deus disse que conhece as nossas obras e pensamentos, e chegará o tempo do julgamento. Isaías 66:18. Mas aos que forem obedientes e guardarem a palavra do Senhor, serão livres da condenação. E eu quero dizer que Jesus, ele não só nos mostra ser o unigênito Filho de Deus e uma vida por meio da obediência, mas nesta palavra que nós lemos, Jesus, ele é a própria autoridade de Deus, também como juiz. Jesus, o justo juiz,
E isso ele o se torna pelo resultado da obediência à vontade do Pai. Foi-lhe outorgado o poder de julgar. No versículo 22, ele mesmo afirmou: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Como coroação da missão terrena de Jesus, cumprida por ele, Deus entregou em suas mãos todo o juízo. O apóstolo João, quando teve sua visão na ilha de Patmos, viu Jesus de uma outra forma. Não mais como um varão sofredor e anunciador do reino de Deus, mas o viu como justo juiz que há de julgar com equidade e justiça. Se não, vejamos aqui em Apocalipse, no capítulo de número 1, vamos ver aqui os versículos do 13 ao 16. Jesus tem agora o poder de julgar, porque ele obedeceu em todas as coisas o Pai. Como coroação disso, como resultado disso, veja aqui o que é que acontece no versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse, que diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então vejam que a obediência, queridos, ela traz sim resultados. Jesus, ele se torna juiz supremo. No versículo 23 ele diz: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Ocorrem por mais de 40 vezes neste evangelho referências em que o Pai honra o Filho ou o Filho honra o Pai. O Filho opera no nome, na atitude e de conformidade com os propósitos do Pai. Quero dizer para você que se nós quisermos ter uma vida espiritual vitoriosa, devemos honrar o Filho de Deus. Devemos reconhecer o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E tudo deve ser feito no Senhor. Efésios capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela nos traz um importante ensinamento a respeito disso. Efésios 4, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no versículo de número 17, que diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Nós devemos honrar com nossa vida a Jesus Cristo, o grande juiz, assim como ele honrou o Pai e de igual modo foi honrado por ele. Lá em João capítulo 17, no versículo de número 22, vai justamente falar sobre isso, que diz o seguinte: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E se assim nós o fizermos, Deus também nos honrará. Eu quero dizer para você que quando você passa a seguir o exemplo de Jesus, ter uma vida de obediência, ter uma vida nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade, o que diz a sua palavra, é isso que você vai receber, honra. É isso que você vai colher, honra. Este é o ano da honra. Este é o ano da superação. E eu quero dizer que aqueles que vão vencer são aqueles que forem obedientes ao Senhor. Pode até ser que você passe por muitas lutas, pode até ser que você passe por muitas dificuldades e aflições, mas em tudo o Senhor vai te honrar, vai te abençoar e vai manifestar o seu poder por causa do seu
amor, por causa do amor ao Filho e porque você tem honrado o Filho de Deus com a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, que você possa ter aprendido, sim. Não é simplesmente você se dizer cristão, não é simplesmente você dizer que ama Deus, é você obedecê-lo. E que você possa trilhar este caminho, trilhar a sua vida, uma vida que revele obediência, que revele sim uma vida de íntima comunhão com o Pai, por meio da obediência. E assim você trará honra sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. E digo mais, seus filhos vão aprender isso. Com o seu exemplo, seus filhos vão entender e vão compreender a importância de uma vida em obediência ao Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Não deixe de compartilhar com o maior número de pessoas esse vídeo. Não deixe de verificar na palavra os versículos que aqui foram lidos, as referências que aqui foram ditas. Não deixe de orar durante a semana. É muito importante que você alimente o seu coração também por meio da oração. Na semana que vem, a nossa lição de número 5 vai tratar sobre Jesus, o pecado e uma mulher. Que você possa ser muito abençoado nessa nova semana que está para começar. Eu desejo toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, poderosamente. Que o Senhor te guarde, te dê muita saúde, te dê muitas vitórias no seu poderoso e glorioso nome. Que Ele possa nos abençoar poderosamente. Amém. E graças a Deus. Fique com Jesus, que eu também fico com Ele. E eu creio que o seu livramento é sobre a nossa vida, porque Ele é o nosso Deus.